Hype 85 Estúdio, o programa que vai te fazer crescer, vai abrir teu entendimento e também vai te deixar na paz. Na Paz Podcast, e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, homem de Deus, psicólogo, karateca. O cara é muita coisa, tá? Estamos aqui com o meu amigo Bispo Valmir Paulino. E aí, meu irmão, seja bem-vindo. Graça e paz, Pastor Douglas, graça e paz, povo de Deus, graça e paz a todos, né, que estão entrando agora nesse podcast na paz, né? Na paz. Na paz, glória a Deus. E será um momento, né, um tempo muito precioso para todos nós, para você, para a sua casa, e será uma conversa muito proveitosa sobre o reino de Deus. Pastor Douglas vai estar aqui conduzindo e que todos possam estar abrindo o seu coração para receber mais de Deus, para se alinhar no propósito de Deus. Amém. Olha, meu irmão, eu tô aqui maravilhado, né, por você ter aceitado esse convite. Você sabe que eu sou seu fã. Já tenho falado isso há muito tempo, muito tempo. Eu sou, assim, muito grato a Deus de ter te conhecido e fazer a obra de Deus nesse momento contemporâneo, né? Nós estamos na mesma época fazendo a mesma obra e ver o seu crescimento em todas as áreas, isso só me deixa muito feliz. E você é uma inspiração, né? Não somente para mim, mas para todos. Eu estou muito feliz por você estar aqui acrescentando muita coisa. Hoje aqui nós vamos elevar o nosso nível de conhecimento, porque você é fera. Então, muito obrigado, meu irmão, por você ter vindo. E logo aqui, iniciando logo, olha, eu comecei logo falando, que você é psicólogo. Isso é muito maravilhoso. E para muitos, né, o pastor, ele é só aquele que cuida de vidas, o pastor é aquele ali que faz o culto. E hoje nós sabemos que há uma realidade muito forte, as emoções, as pessoas sofrem muito nessa área e precisam muito de um acompanhamento e etc. Como foi esse processo de buscar o lado da psicologia para esse tempo, meu irmão? Pronto. Obrigado, Pastor Douglas, pela pergunta, né? Uma pergunta muito importante, né, para todos nós, para mim, né? Como eu resolvi entrar na psicologia, né? Por eu ser um pastor, né, nós somos pastores, e nós cuidamos muito de mentes, muito de vidas, né? Assim, a guerra, a batalha do pastor, o serviço do pastor, o chamado dele foi para cuidar de vidas, cuidar de almas. E cuidar de vidas é cuidar de mentes, cuidar de cérebro, cuidar de comportamento. E vendo nas escrituras, as escrituras é um livro completo, fala de tudo. Não fala só da palavra de Deus, fala da ciência, fala de geologia, fala de física, né? Física quântica, fala também de psicologia. Só que as escrituras, quando ela vai falar de psicologia, ela fala de uma maneira completa, de uma maneira resumida, né? Por exemplo, as ciências humanas, a psicologia, ela descobriu as. Estou dando um exemplo aqui para a gente, Fica à vontade, né, chegar fica à lá, vontade. né? Ela descobriu há 150 anos, através de um dos pioneiros da psicologia, da psicanálise, Sigmund Freud. Ele descobriu, ele estudando muito o comportamento humano, o psiquismo humano, ele chegou à conclusão que uma da carro forte para o ser humano ser curado é através da fala, a sacada dele, né? Ele fazendo seus experimentos, que ele era neurologista, né? Ele estudava muito comportamento, tanto na teoria como na prática. E ele chegou à conclusão que ele usava a hipnose, não serviu. Aí ele, no gabinete dele, né, no set terapêutico dele, ele deixava seus pacientes falar. E eles falavam, os pacientes falavam, choravam e tudo. E ele desenvolveu essa técnica, associação livre. Deixar o paciente falar, desabafar, jogar para fora. E hoje, né, a associação livre, a cura através da fala, é o carro-chefe na psicologia. E olhando, pastor Douglas, e quando a gente começa a traçar esse conceito da psicologia com as escrituras, Tiago já falou isso.
Tiago 5 diz que confesse as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Ou seja, quando eu confesso, quando eu falo, eu vou conquistar o quê? A cura, né? É uma sacada que a psicologia moderna deu, mas assim a Bíblia já falava. Então tem muitas coisas que a gente vê na faculdade hoje, né? Que eu estou no 8º semestre já, estou chegando lá, Tá né? chegando lá, mas tá mais perto do que É longe, né? verdade, né? Que assim, às vezes eu fico maravilhado com as coisas de Deus, sabe? Que, meu Deus, como é que o professor está falando isso? Esse teórico chegou a essa conclusão, mas a Bíblia já fala. A Bíblia falou isso há 2000 anos atrás. Por quê? Porque a Bíblia, gente, é um livro também que fala de cura emocional, cura espiritual e cura emocional. Porque, pastor Douglas, a gente tem que ter, com certeza você acredita assim também, quando a gente estuda a antropologia bíblica, né, no campo bíblico, que é o estudo do homem, o ser humano ele tem 3 partes, que é corpo, alma e espírito, né, que é a tricotomia. E Deus ele não está preocupado só com o espírito do homem, em salvar o espírito do homem, que ele é salvo no novo nascimento, quando ele aceita Cristo. Mas existe a salvação do homem que nós chamamos a salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro, né? Uma terminologia teológica. Que a salvação no passado é Deus salvou o nosso espírito através do novo nascimento, quando a gente nasce de novo. Deus nos salvou. Deus está nos salvando. Salvando o quê? Salvando a alma, convertendo a nossa alma, convertendo o nosso psiquismo. Porque na queda do casal, essas 3 instâncias caíram: corpo, alma e espírito. Na queda do casal, Adão e Eva, não cai só o nosso espírito, cai o homem completo. Cai. Por isso que a gente morre. Porque o corpo, né? O corpo ele está decaído, né? O plano de salvação era totalmente completo. O plano de salvação é completo. Uma vez eu ouvi na verdade foi aqueles coach que quer dar uma de teólogo, né? Ele falando, né? Falou até uma heresia, que ele disse que Deus não vai salvar o espírito, não vai salvar o nosso corpo. Deus vai salvar só a nossa alma. Não. Deus vai salvar o nosso ser completo. O apóstolo Paulo, ele vai falar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo vai falar assim, ó, que a gente tem que manter irrepreensíveis, a linguagem que ele usa, manter conservados até o dia da volta de Cristo, a volta de Jesus, espírito, alma e corpo. O nosso corpo ele é tão importante quanto a nossa alma e o nosso espírito. Tem aqueles crentes que dizem assim, aqui nada, o nosso corpo aqui, isso aqui vai ficar aqui mesmo, isso vai se acabar, Deus não quer isso não, quer sim, né? E voltando para o templo, né? Exatamente. Da moradia, né? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Pronto. E voltando para a salvação, Deus está nos salvando, presente, salvando a nossa alma, convertendo, né, os nossos comportamentos. E nos salvará o nosso corpo. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, quando Cristo retornar, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados juntamente conosco. Aí a gente vai ao encontro de Cristo. Com quê? Com corpos glorificados. Ou seja, Apocalipse vai dizer, João vai dizer que até o mar vai devolver os corpos, né? Ou seja, Deus vai salvar o nosso corpo, né? Aí fecha a salvação em 3 tempos. E eu resolvi entrar na psicologia para mim entender mais de mente, sabe? Eu sou como eu sou muito curioso, né? Aí eu resolvi, rapaz, eu quero conhecer mais sobre mente humana, sobre transtornos. Eu sei que na queda, pastor Douglas, tudo ficou deflagrado. Tudo ficou porque a gente estava na perfeição.
O pecado entrou, o cosmo, as pessoas, né, estão evoluindo, né? Na verdade, a gente não evolui, que nem diz a teoria da evolução. Nós estamos evoluindo, né? Nós estamos por conta do pecado. Tudo era organizado. Depois queda, até o pecado. Isso, tudo ficou desorganizado. Tudo está desorganizado. Observe. Se torna uma disfunção, né? Uma disfunção completa que vai puxando cadeias ali e vai desfigurando o projeto do céu, do reino. Exatamente. Né? Por que pessoas hoje nascem com problemas, nascem doentes, né? Por conta da queda. A gente tem que enxergar o Éden. E uma coisa, pastor Douglas, que eu dou graças a Deus, que quando eu entrei na psicologia, porque quando a gente entra na faculdade para estudar as ciências humanas, ciências exatas não, você entra ali na faculdade, vai estudar matemática, física, é exato aquilo ali. Mas ciências humanas e ciências sociais é mais complicado no que tange a nossa fé, porque também dá uma mexida. Se o cristão não tiver uma base sólida, uma base bíblica sólida, fundamentada, né? convicta, uma base teológica, ele pode... eu vou usar até uma linguagem que eu uso, ele se noia. Com ideias, porque também, assim como tem muitos conceitos psicológicos que se cruzam com a Bíblia, também tem ensinos que não tem nada a ver com as escrituras. Que não, isso aí, não acredito nisso não, isso aí. Aí você tem que ter essa base, essa noção teológica. Aí que pega, por exemplo, você, pastor, teólogo, não somente um pastor formado em faculdade, né? Mas é um pastor formado na obra. Isso, Formado na obra ali, com a mão no arado, trabalhando na prática. Aí você chega na universidade, ali na faculdade, você tem aquele ensino, aquelas ideias normais, humanistas, que se não for fundamentado, né, vai desfigurar todo aquele projeto que você começou ali na obra, né? Isso. Então, isso e dentro das emoções, você começou falando aqui sobre as emoções. Isso é muito é uma área que eu gosto de observar, estudar, e nada melhor uma pessoa que conhece muito mais do que eu aqui, ó, anos-luz a respeito de emoções, porque assim, é altamente perceptível, bispo, o emocional do povo hoje totalmente desfigurado. As pessoas hoje, né, você falou a respeito de crianças, do nascimento e tudo, o desejo de entender aquilo ali dentro do âmbito natural, psicologia, e dentro do âmbito espiritual, igreja. Como é que você tem visto isso aí no povo? O povo cristão, ele consegue ser tratado nessas emoções somente ali por estar na igreja, ou ele é necessário a busca de um profissional? Como é que você explica isso aí para nós? Pastor Douglas, ontem mesmo eu toquei nessa questão eu acho que foi com o Micael. Toquei nessa questão que o que nós precisamos para libertar as pessoas, libertar em nome de Jesus, salvar as pessoas. A gente só precisa de duas coisas. A unção de Deus, que é inegável. Sem a unção você não faz nada. E com a palavra de Cristo. Vamos supor que, por exemplo, estou com a Bíblia aqui, tá bom? A palavra de Deus, gente, ela é suficiente. Né? Tem até. Ela é completa, já basta. Já basta, entendeu? Só que se existem mecanismos que a gente pode usar, mecanismos profissionais que a gente pode usar, que Deus iluminou homens estudiosos para se debruçar nessa parte humana, do psiquismo humano, e que pode me favorecer,
em determinados comportamentos que eu ainda não galguei, não alcancei, por que não usar a psicologia? Por que não usar a psiquiatria? Por exemplo, uma pessoa que está surtando, né? Está em surto psicótico. Só oração não vai resolver. Uma vez chegou uma mulher lá na igreja, né? Em surto psicótico, quando tinha terminado uma reunião. Aí o cara vai lá com o pastor e tal, discurso desorganizado e tudo, delirando, alucinando. Eu quero falar com o pastor, com o pastor. Aí levou a mulher, né, até a minha presença e tudo. Aí a mulher falando coisa com coisa, de discurso desorganizado e tudo, aí falando, aí teve um irmão que disse assim, bispo, ore por ela tá precisando de oração e tal. Aí eu, não, ela não tá precisando de oração. Não vai adiantar eu orar por ela, porque ela não tá entendendo nada. A mente dela tá 1000 por hora aqui. O que tem que fazer com ela? Ela tem que levar ela, né, para pro hospital psiquiátrico e tomar uma diazepam para ela baixar. Aí se a gente organizar as coisas, se a gente quiser pregar para ela, levar a palavra, ela tem que estar em sã consciência. Aqui não vai adiantar. Ela não está endemoniada, porque tem que ter essa diferenciação, pastor Douglas, de estar em... Que há uma confusão, Há né? uma confusão, sabe? Há uma confusão. Há uma confusão de... Às vezes a pessoa está em surto psicótico, ela não está endemoniada. Mas... Eu já tive experiência. Exato, aí a gente interpreta, o demônio está endemoniado. Eu não estou aqui dizendo que uma pessoa não fique endemoniada, fica assim. Jesus não falou? Jesus não expulsou demônios? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu não já expulsei? Com certeza o pastor já expulsou demônios. Os demônios existem. Só que eu observo que tem coisas que ficam ali na linha tênue, né? Assim, para a pessoa discernir. Como é que eu faço discernimento? Se é demônio, eu chego, oro, repreendo. Se a pessoa ficar de boa, então ela é demônio. Se não, tem alguma coisa. Alguma disfunção. Exatamente. Então tem que levar. E assim, pastor Douglas, né, nessa temática, pessoas psicóticas que a gente chama, que são essas pessoas. Que é o paciente, né? O paciente. O paciente. E também, viu, pastor Douglas, eu vou dizer uma coisa, você que está em casa também, tem muitos irmãos nossos, irmãos da igreja, que eles são esquizofrênicos, entendeu? Esquizofrênicos, que surtam, que deliram, porque há uma diferença, né? Deixa eu explicar aqui pra gente, mas o que é isso e tal, né? Porque como eu estou falando aqui, com certeza tem um público, tem uma pessoa que é leiga, que não entende palavras técnicas. Então, deixa eu falar para você entender. O que é alucinação? Alucinar são pacientes, pessoas que começam com que traz essa questão interna dele, de alma. Eu estou tendo vulto, eu estou vendo vulto, eu estou ouvindo vozes e tal. Também, pastor Douglas, tem casos que não é demônio. Não é. Já é um que sintomas, isso a gente chama de psicoses. A pessoa está alucinando, porque ele está vendo vultos, vendo pessoas, vendo monstros. Alguém está me perseguindo. Aí já é o delírio. O delírio é quando eu há uma alteração no meu juízo, de julgar as coisas. Paranoia, alguém está me perseguindo. Não, fulano de tal está me perseguindo. Ele cria ideias, distorções cognitivas, né, de pensamento, de espírito de grandeza, de salvador. Ele acha que alguém está perseguindo ele para colocar o chip na testa dele. Entendi. Essas ideias bem... Sim. E isso são verdades radicais. E isso são verdades para ele, né? Para nós, não. Por quê? Porque ele está delirando, é um delírio aí, né? Mas para ele, é verdade. Eu já atendi casos assim na igreja, vários casos, né? De psicoses e tudo. E assim, tem irmãos que acham que é espiritual.
né? Só espiritual. Só espiritual. Mas eu digo, se for só espiritual, eu vou orar agora e vai resolver o seu problema. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, não o mal, né, pode lhe tocar. Se for só espiritual, a gente resolve agora. Mas, minha irmã, aí eu entro. Chama o pastor. Isso. Se não for, chama o psicólogo. Pronto, é aí que eu entro na sua pergunta. Como conciliar essas duas coisas? Aí, como eu já tenho esse entendimento, opa, isso aqui pode ser sintomas de uma esquizofrenia. Isso aqui resolve com terapias. Aí eu aconselho, né, a pessoa procurar um psiquiatra. Porque o psiquiatra ele vai trabalhar na parte da doença. Ele vai medicamentar, ele vai passar remédio. Vai prescrever. Vai prescrever. O psicólogo não pode fazer isso. O psicólogo ele pode atuar e ajudando, ele pode ajudar no diagnóstico, né? Não, essa pessoa aqui tem os sintomas de ser um psicopata, um esquizofrênico. Aí encaminha a pessoa para o psiquiatra. Aí o psiquiatra vai ver, né, e tudo, aí vai prescrever alguma medicação psiquiátrica, né? Então, e isso, pastor Douglas, abriu muito leque na minha visão pastoral. Só que eu tenho cuidado e eu faço isso com a maior tranquilidade, graças a Deus, que eu não gosto de misturar as coisas. Eu não prego usando psicologia, técnicas psicológicas. Eu posso dar exemplos. Eu estou num ponto ali do meu sermão, né? Eu posso usar um exemplo de um teórico, né? Isso, que vai agregar e reforçar e abrir o entendimento da pessoa que está ali ouvindo aquela palavra. Exatamente, mas eu jamais quero transformar a igreja em um ponto psicológico de tratamento, não, porque ao invés de ser igreja, será uma clínica. Exatamente. E a gente sabe que não é só a alma, é o espírito. Mas a igreja existe assim um papel muito importante e um papel muito forte no tratamento da alma humana. Porque muitos pacientes que sofrem problemas psicológicos, mas pastor Douglas tem irmãos na minha igreja e talvez na sua que está com depressão. É crente, tem fé, mas está depressivo, vai para o culto, da célula, vai para os encontros, mas continua com aquele problema. A gente não pode colocar o psiquismo humano numa caixinha. É assim, 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 assim. O nosso psiquismo, a nossa mente, ele é um universo. Não tem um universo cosmo, né? Várias estrelas, galáxias, planetas, e aí vai. O nosso cérebro, pastor Douglas, é muito complexo. Muito. Existe mais de quase 100 bilhões de neurônios na nossa mente, no nosso cérebro. Então é um universo. A gente não pode colocar o ser humano numa caixinha. Assim, 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 assim. Não. Nós temos as nossas individualidades. Nós temos as nossas subjetividades. Trauma humano é diferente, você recebe diferente, né? Eu uso uma ilustração que a nossa alma, o nosso psiquismo, quando eu estiver falando de alma, é no sentido teológico, né? Psiquismo no sentido científico, mas é a mesma coisa. Alma, mente, psiquismo, coração, é a mesma coisa. Não existe diferenciação. Né? O iluminismo, depois de 1700, fez essa separação. Coração é uma coisa, mente é outra coisa. Não, é a mesma coisa. E a Bíblia, a gente volta para a Bíblia fala a mesma coisa. No Velho Testamento falava de coração, Novo Testamento, principalmente a linguagem paulina, vai usar mais essa linguagem
mente. Tanto que ele fala bastante sobre isso. Exatamente, é a metanoia. Né? Metanoia é mudar a transformação de mente. E eu uso essa ilustração que o meu coração, a minha mente, a minha alma e a sua alma, pastor Douglas, existem individualidades. Por exemplo, a gente vai passar por um trauma. Por exemplo, um assalto. Tá repreendido, viu, gente? Mas tá repreendido em nome de Jesus. Mas a gente passa por um assalto. É um trauma. O bandido lá pega a arma e pá na nossa cabeça e tudo e tal. Eu fui traumatizado e você foi traumatizado. Mas as reações do trauma vai ser diferente. Talvez eu encare esse trauma como eu fico em casa, eu vou para dentro do quarto, me fecho, traumatizado. E você não, você houve aquele baque, mas no outro dia você consegue sair de boa, mas ali antenado. Ó. Então, eu costumo falar que o nosso psiquismo é como se fosse Raoni. O Raoni está aqui, né, pastor Douglas? Ó. Raoni. Né, o homem está aqui, viu, gente? Do bispo aqui, ó, Raoni. Por que eu falei do Raoni? Porque o Raoni, ele é eletricista, né? De mão cheia, profissional. Então, o Raoni, ele vai me entender agora, né? Por exemplo, uma estrutura elétrica, pastor Douglas, existe os disjuntores, não é isso? Os disjuntores e tal. Na nossa casa tem os disjuntores, ar-condicionado e tal. E existem estruturas elétricas de uma residência que qualquer coisinha, qualquer mau contato, pá! Dá em curto né, e fecha ali. Mas tem uns que são mais resistentes ali e queima o eletrodoméstico, mas está ali e é resistente. Não é isso, Raoni? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tem pessoas que têm o psiquismo muito leve. Qualquer coisinha... Sensibilidade. Qualquer coisinha e tudo, aí pá! Já desliga. Né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Aí a gente olha, puxa vida, mas só porque o fulano de tal, né? Uma palavrinha que eu falei com ele, o cara se desmontou todinho. Eu não sou assim, não, e tal. Mas porque ele desliga rápido. Entendeu? Aí é a disjuntor, né? É a diferença. É a diferença. A gente tem que ter esse entendimento. Porque tem coisas que vai ser trauma para você e não vai ser para mim. É muito diferente. É diferente. É a reação, né? E eu vejo que Jesus, ele foi tão assim tremendo que ele separa os seus 12, cara, quando a gente vai para a Bíblia. Cara, os caras tinham um psiquismo muito forte. Eles não se desligavam assim por qualquer coisa. Paulo, ele tá preso e faz uma carta de alegria. Como é que pode, Filipenses? O cara tá preso e fala sobre alegria. Né? O nível dele, o nível emocional. Eu não desligo por qualquer coisa. O nível emocional é elevadíssimo. É elevadíssimo. Força. João, ele tá preso na ilha de Patmos. Se você contextualizar as cartas de João, as 3 cartas, e a carta de Apocalipse, se a gente contextualizar ali, o povo estava, que é ano 90, 100 depois de Cristo, o povo estava em perseguição à igreja ali. Historicamente falando, pegaram João, tentaram matar João. Lançaram João dentro de uma como é um negócio de óleo fervente para matar João. Mas João, ele resiste, né? Eu costumo falar, pastor Douglas, que Jesus teve os seus 12, né? Todos, em exceção a um, morreram de morte matada. Morte matada. Só João que foi de morte morrida. Né? Só o apóstolo João, né? Mas o cara tá preso, tá sendo perseguido, a igreja está bombardeando ele de perguntas, porque a gente olha para os cristãos primitivos do 1º e 2º século, a gente pensa que eles
tinham os mesmos fundamentos que a gente tem. O Novo Testamento, eles não tinham ainda. Eles não tinham, eles liam algumas cartas. E tinha muitas dúvidas que pairavam na mente deles. Vem cá, eu perdi meu familiar. Eu perdi meu pai, minha mãe. Os leões comeram ali, jogaram ele do pináculo. Perdi meus pais. E agora? Onde eles estão agora? Eles não tinham. Não tinham esse entendimento completo. Né? Completo, não. Estavam vivendo, estavam construindo aquilo ali. Estava construindo. Eles tinham a convicção que tinha Jesus, né? Que Jesus estava com eles. Mas detalhadamente, como a gente sabe agora, pontos e pontos teológicos, escatológicos, soteriológicos, doutrina da salvação, eles não tinham. Aí João escreve Apocalipse, dando muitas respostas ali. Um dos nossos erros é que a gente pega o livro de Apocalipse e joga só para o futuro. Não. É as coisas que estavam acontecendo e as coisas que há de acontecer. João, ele é um livro histórico também. Apocalipse, entendeu? Claro que tem muitas profecias que ainda vai acontecer no futuro. Mas João escreveu para aqueles cristãos também. Não foi só para... Porque não tinha fundamento. João vai escrever Apocalipse para um povo, né? Para um povo 2000 anos depois, não faz sentido. E aqueles crentes lá sofrendo, né? Comendo pão que o Espírito Santo amassou. Não o diabo, né? Não, o diabo não. Mas o que o Espírito Santo amassou, porque eles estavam sendo provados, né? Mas os caras, pastor Douglas, tinham um psiquismo muito forte. E a gente, Jesus também. Eu tô querendo entrar numa área aqui, é polêmica. Polêmica entre aspas, mas é uma coisa que eu nunca esqueci de um livro que eu li há bastante tempo, no início da minha fé, que era A Cura das Memórias. Sei. Um livrozinho, assim, fininho. Não lembro de quem mais é o autor. Na época as páginas eram meio feiosas dos livros, umas letras assim meio feiosas, com vários erros de ortografia, mas com um conteúdo espetacular de cura de memória. Né? E assim, dentro desse âmbito da cura das memórias, aí eu passo para o lado eclesiástico da coisa, né? Do pastoreio. Existe hoje, não somente no pastoreio, não somente na igreja evangélica, mas líderes, etc. Líderes de organização, empresários, pastores, padres, líderes. E eles sobem no altar ali do ministério, da sua igreja, etc. E arrotam coisas que eu falo, se expressam, não é? Pode falar. Se expressa de uma forma que você consegue observar claramente que aquilo ali pode ser uma pessoa que é um pouco mais conhecedora do assunto, ela pode observar claramente que aquilo ali é uma falha emocional, um trauma do passado, e um líder não pode agir dessa forma. Dentro do teu conhecimento psicológico, você consegue observar isso, já conseguiu observar alguns líderes que sofrem com esse tipo. Isso pode ser uma disfunção, isso pode ser um trauma, como a gente pode resolver isso no líder? Sei, tô entendendo. Pastor Douglas, né? Uma das curiosidades que desperta na gente, quando a gente entra na faculdade para estudar psicologia, é porque a gente cria essa mania de ficar olhando as pessoas com a ótica psicológica. A gente olha para a pessoa, vixe, fica estudando o comportamento das pessoas, entendeu? Naturalmente, ele faz a leitura do comportamento das pessoas. Ó, essa pessoa ela é neurótica. E essa pessoa aqui, ela
Ela Tem até um livro, do Corpo Fala, né? Isso, é. O Corpo Fala que você, quando lê, eu li aquele livro, Também. você passa a observar as pessoas. Isso, é. E esquece de observar a si mesmo. Como é que pode? Nós temos essa... A gente fica com esse vício, né? Com esse comportamento de ficar observando as pessoas. Respondendo a sua pergunta, né? Tem como a gente detectar, ver, analisar líderes com comportamentos, com instabilidades emocionais? Tem, inclusive, com misericórdia, pastor Douglas, e eu creio que você já esteja sabendo, recentemente, há 3, 4 dias atrás, aquele camarada lá conhecido no Brasil todo, sim, Daniel Mastral. Sim. Daniel Mastral, ele tá uma polêmica aí que foi, mas provavelmente eu acredito que foi suicídio ali. Por quê, pastor Douglas? Aí eu entro naquela partezinha que eu falei nesse instante do disjuntor. O cara perdeu o filho. O filho se suicidou. O menino tinha 17 anos, em 2018. Chegou no trilho lá, né, na estação e colocou a cabeça lá no trilho. É triste, né? O trem passou. Eu só soube do que ele... Aí, 2 anos depois, perde a esposa. E, sabe, muitas coisas ali, pressões psicológicas, entendeu? Em cima daquele cara. E chega um tempo que... E outra coisa, eu não via ele com muitos, assim, amigos, né? Sempre sozinho. Sempre sozinho. Sempre aparecia só. Parecia só. Aí se casou novamente com uma mulher bem mais nova que ele. Aí parece que se separaram, né? Então, aí eu tô vendo ele agora, analisando ele agora, eu estou percebendo que o cara ele era desequilibrado emocionalmente, né? Cheias de distorções cognitivas, pensamento, porque ele era ex-satanista, né? Ele era satanista. E quem via, assim, dá para perceber? Assim, nas entrevistas, porque ele estava bem na mídia. Dava porque ele tinha ideias muito, muito estranhas, sabe? Eu me lembro que quando o Trump ganhou, 2016, quando o Trump ganhou, 3 horas da manhã ele fez um vídeo, assim, 1 hora depois, dizendo que o Trump seria o anticristo, que ia colocar nova ordem, não sei o que, não sei o que. Ele tinha muito dessas teorias da conspiração. E assim, pastor Douglas, essas pessoas que caminham nessa linha de teoria da conspiração, que um grupo de pessoas estão conspirando contra nós, a terra é plana e tal, nessas coisas. Rapaz, quando você vai ver lá não precisa nem ser lá no fundo, não. Quando você analisa, a maioria deles tem problemas de personalidades, né? Problemas psicológicos. E ele, infelizmente, dava para a gente perceber no Daniel Mastral e alguns líderes. Dá para perceber. No discurso. No né? discurso. Na forma de conduzir situações. No discurso. Né? Só não dá para perceber se eles esconder muito bem. Aí eu já entro da psicopatia. Porque o psicopata, ele esconde. Ele já é outra classe, né? O psicopata, ele não é uma, assim, é uma doença por conta da patologia, né? Mas a patologia do psicopata está na personalidade. Não é uma doença que nem, vou dar aqui, o Alzheimer. Não, que nem o esquizofrênico. Mas é dele mesmo. Ele, para psiquiatria e para psicologia, um psicopata, pastor Douglas, ele não se torna psicopata. Ele nasce psicopata. Já é genético, que foi uma das noias que a gente teve que lidar na faculdade. No primeiro semestre, o professor falava, né? Ainda fala, né? O psicopata, ele não se torna psicopata.
algum caso específico assim Ele pra já falar? nasce psicopata. Algum caso específico que chamou a atenção a respeito da psicopatia? Pastor, quando eu entrei na psicologia, eu queria saber. Por exemplo, por que, que o cara pega, abusa de uma criança, estupra uma criança? Eu sei que se a gente se resumir ao campo espiritual, é espiritual. Porque tudo começa no campo espiritual. Mas eu quero mais, quero conhecer. Por quê? Mais a fundo. O que é que esses caras dizem? E na igreja, a gente tem um conhecimento, mas pouco, né? Muito limitado sobre isso. E eu aprendi uma coisa que foi através de um pai da igreja, Justino Marte, que viveu ali em 150 depois de Cristo. Ele era um filósofo, bispo que se converteu, e ele usava a filosofia da época. E tinha uma ala dos bispos da igreja que não, basta só a teologia mesmo. E ele, não, vamos usar a filosofia a nosso favor. Aí ele até cria um dos jargões, uma frase, que ele diz assim, ó, a verdade é a verdade. A verdade é a verdade em todo canto. E onde tiver uma verdade é nossa, é da igreja. Vamos lá e tomemos, porque é nossa. Se tiver uma verdade na biologia, é nossa. Se tiver verdades na psicologia, opa, é nossa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou lá na psicologia e eu vou tomar posse dessas verdades da igreja. Porque Deus, que a gente chama, né? Justino Marte também, ele chamou de logos espermaticos. É uma palavra grega. Deus, não sei nem dizer esse nome. Logos espermaticos, né? Espermaticos. Logos que vem do cosmo, né? Da palavra, né? Espermaticos. Esperma. De semente. Semente, né? Então, ele criou esse conceito. Que conceito? Ele chegou à conclusão, Justino Marte, que Deus plantou sementes de verdades em todos os homens. Existem sementes de verdades, verdades de Cristo em todos os homens, independente se ele seguir a Cristo ou não. Por exemplo, pode acontecer da disfunção mudar isso aí? Porque assim, você falou das sementes plantadas de verdades em cada homem, mas a pessoa pode se embrenhar para o lado do mal, por exemplo. Sim, pode. Por quê? Mesmo com essa semente de verdade. Sim, com certeza. Ele vai para o lado do mal, mas existem verdades ainda dentro dele. Uhum. Que não, isso aí é verdade. Por exemplo, você descarta tudo da Igreja Católica, tem verdades lá. Né? São Francisco, né? Francisco de Assis, ele falou de coisas, de verdades. Então, Justino Marte estava falando isso. Opa, é verdade. Então, vamos tomar posse disso. Por exemplo, Sigmund Freud, ele era ateu. Ateu, ele era um judeu liberal ateu. Nos costumes, ele era conservador. Ele, assim, que, né, não, tem que ficar com a família, tem que ficar com a esposa e tal. Ele era conservador nisso. Mas ele não acreditava em Deus. E o cara era um judeu liberal, né? Mas ele não acreditava em Deus. Mas o cara foi um gênio. Muitas coisas que ele falou, verdades que ele falou sobre a associação livre, sobre o psiquismo humano, comportamento, sobre os mecanismos de defesa, né, que a gente tem, são verdades. Opa, é nossa. Sobre o inconsciente humano, pastor Douglas. Consciente e inconsciente, a sacada que ele dá. Opa, são verdades. Então, são nossas. Olha, quero agradecer o pessoal da Hype Studio 85, Rafael, obrigado pelo apoio. E se você quer apoiar esse projeto, ó, fala com a gente, tá bom? Apoia. Vamos lá, Bispão.
Uma certa vez eu li uma coisa que O pastor fala Douglas da... está falando sobre aquele livro lá das memórias. É a cura das memórias, mas aí você já falou ali, a gente pode entrar depois nisso aí também. E vai entrar no que eu vou dizer agora. Uma certa vez eu li que existe no ser humano 3 segundos de insanidade. Isso é real? 3 segundos. De insanidade. Por exemplo, em 3 segundos de insanidade você pode fazer qualquer coisa. Ou uma coisa boa ou uma coisa ruim. 3 segundos de insanidade é o aperto de um gatilho. 3 segundos de insanidade é uma corda no pescoço pulado. Entendeu? Então, isso é real, existe isso dentro da psicologia, algo que se estuda. O ser humano tem essa falha de 3 segundos? Existe, assim, 3 segundos, pode ser, talvez, né? Mas é possível um ser humano fazer, vou usar essa linguagem, uma besteira. Besteira. Tem casos, pastor Douglas, que não precisa nem de 3 segundos, né? Porque também existe, quando a gente estuda na psicopatologia, essa disciplina a gente estudou no sexto semestre, né? A psicopatologia, e o professor falou sobre as questões, as nossas questões de atenção, de memórias, de orientação, essas questões, né? E pensamentos. E uma coisa que nos chamou a atenção é que dentro de nós existem impulsos, grava essa palavra, impulsos resistíveis e impulsos irresistíveis. O que são impulsos resistíveis? É aquele que você resiste. Eu quero fazer uma besteira, eu quero matar esse cara, eu quero pular dessa ponte, eu quero... Mas eu não vou fazer isso, não. Você está resistindo, ó. Mas existe um nível de tanta doença, de dor, vou usar essa linguagem também, de dor, que o cara, o impulso passa, de raiva, de ira também. Vou dar um exemplo também que vai, já que vai colar com isso. Que o impulso é tão grande que se torna irresistível. Ele não resiste mais. Ele vai lá e pá, puxa o gatilho, se mata em 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Ele peca. Ele peca. Vou dar um exemplo também. Na igreja, porque eu gosto de assimilar. Né? Eu trago para a igreja. Não dá para desvincular. Eu trago para a igreja, não dá. O exemplo que eu vou dar. Você lembra daquele caso que aconteceu? Eu acho que... Eu não sei se foi nesse ano ou no final do ano passado. Aqui no hospital do IJF, que o cara foi lá, entrou no hospital no meio de todo mundo, matou o cara e foi lá e cortou a cabeça. O que é aquilo ali? O cara estava debaixo de um impulso irresistível. Eu vou para fazer. Eu vou para fazer na frente de todo mundo. Quem tiver lá, eu vou para fazer. E essa categoria de pessoas é mais difícil. É mais difícil, porque um psicopata, ele não faz isso. Porque ele arma, ele esquematiza. Não, tem pessoas lá, então não vou fazer, não. Entendeu? O impulso irresistível, ele vai e faz. E faz. Então isso pode se caracterizar. Pessoas, se estiver no local, mas pode se levar para o lado do impulso. Sim, ele vai e faz. Ele mata. Isoladamente, psicopatia. Pode ser também. O psicopata, ele age assim, não. Ele esquematiza primeiro, ele não faz isso. Não. Mas ele, no momento certo... A igreja tem muitos... Tem casos de psicopatia? Tem. Um tempo eu já me deparei com um psicopata. Difícil. Difícil, né? Que perseguia nas redes sociais, que mentia, que... Sabe? Acho que o Raoni lembra. Raoni. Aí esse cara é psicopata. Mas não é o Raoni não, pessoal. Ele tá só se referindo ao Raoni. Não. Tá bom? Não é Raoni. Eu me deparei. Teve uma vez que eu estava... Um psicopata, ele não chora, pastor. Eu não estou dizendo que
quem não chora é um psicopata. Não, não, não. Porque o psicopata, ele é em torno de 1% da população tem esse Então transtorno. nós convivemos com psicopatas, né? Eles são chamados como camaleões. Eles se camuflam, ele tem máscara, eles usam máscaras sociais. Ele tá aqui, ele, opa, pastor Douglas e tal, ele é teu amigo e tudo, te apoia ali, mas um dia que tu errar com eles, tu confrontar um psicopata. Eu escutei um caso, o bispo, de um pastor, né? Eu estava ministrando num congresso fora e aconteceu que tinha mais 2 convidados. E eles tiveram uma situação muito desagradável que, quando você fala a respeito da psicopatia, automaticamente eu linkei, né? Essa pessoa caminhou com eles muito tempo, eles ajudaram e tudo mais, tudo mais. E ele começou a ter essa certa perseguição. Só que não era uma perseguição assim de agressão. Era uma perseguição mais que amorosa. De ter, eu quero só pra mim, é o meu pastor, só comigo, se sentir enciumado quando as pessoas chegavam perto, e etc, etc, etc. Quando os líderes começaram a observar isso aí, começaram a tentar tratar. E uma certa vez eles saíram para uma viagem e a pessoa era tão próxima, tão de confiança, ficou dentro, ficou em casa. Quando ele chegaram de viagem, ele tinha tocado fogo na casa. Sei. Tocou fogo na casa, só que o que ele fez? Ele foi diretamente nas roupas da esposa e acabou com tudo dela. Primeiro ele acabou com tudo dela, depois tocou fogo na casa, mas não tocou em nada do que era do pastor. Sei. Do pastor. Então, uma situação como essa pode ser. Aí, como é que foi descoberto? Foi descoberto por quê? Porque as câmeras pegaram ele fazendo todo o processo, flagrou tudo. Flagrou tudo. Uma pessoa dessa, pastor Douglas, altamente doente. Tem cura? Psicologicamente. Dentro da psicologia. A gente Dentro crê da que Deus psicologia, transforma. Deus transforma. Pastor Douglas, no campo da psicologia, ela se divide. Tem uma psicologia que ela é mais... não é negativa, né? Tem o campo da psicologia que ela é mais otimista e tem uma que é mais negativa. Que ela é mais assim... Uma linha acredita que há... uma linha, por exemplo, a linha freudiana. Uhum. A linha freudiana de Freud, a psicanálise. Ela assim... Primeiro, para Freud, eu concordo com ele. Para Freud, ele falou assim, ó, nós somos seres doentes. O ser humano é doente. Ele falando, né? E eu concordo com ele. Por quê? Porque na queda, pastor Douglas, a gente caiu. Toda a humanidade caiu. O nosso cérebro, ele é falho. Aqui já é a TCC, né? A comportamental estuda, a teoria comportamental. Que o nosso cérebro, ele é cheio de falhas. Que a todo tempo nós estamos fazendo percepções falsas. Quantas vezes eu e você, pastor Douglas, e você que está nos assistindo, olhou para uma pessoa e disse assim, ó, meu santo não se bate com dele. Eu não gosto dele. Não, esse cara é muito assim. Ele é assim, assado e tal. Aí quando você passa a conhecer o cara, aí, cara, macho, eu pensava que tu era assim, cara. Eu tinha uma ideia ao seu respeito dessa forma. Mas tu não é assim, não, cara. Quem errou? O cérebro que fez essa percepção errada. Então, nós temos muitas falhas, doenças, neuroses, angústias. Começa primeiro pelas angústias. Nós somos seres angustiosos. A gente chora, a gente sente, a gente fica para baixo, né? Nós somos seres neuróticos, que a gente se angustia, a gente tem a complacência, tem a
o arrependimento, o remorso ali, né? A falta. Muitas coisas que a gente faz, pastor Douglas, na psicologia a gente fala muito disso, de faltas. Tem uma frase que diz assim, ó, que eu sempre falei até no discipulado, não sei se o Raoni lembra, que todo excesso revela uma falta. Por que esse irmão ficava, meu pastor e tal? Excesso. Revela uma falta. Falta de quê? Aí tem que analisar. Pode ser um pai, um parente, uma pessoa que dá a mãe. Entendeu? A falta. Pastor Douglas, eu vou revelar uma coisa aqui, eu vou confessar uma coisa que é forte aqui para mim, né? Pode ficar à vontade. Só para condensar mais, consolidar mais esse meu entendimento. Algum tempo atrás, eu estava sentindo uma falta muito grande dentro de mim, de alguma coisa. Aí o que foi que eu fiz? Né? Eu comecei a usar um mecanismo de defesa meu, inconsciente. Aí eu comecei a ficar comprando tênis, que eu gosto de tênis. Comprando tênis. Direto. Comprei bem uns 10 tênis. Aí eu, peraí. Por que eu tô comprando muito tênis? Né? Aí eu, alguma falta. Falta, alguma angústia em mim, alguma falta. Falta de quê? Eu tenho falta. Você, pastor Douglas, tem faltas. Quem está aqui tem faltas internas. Falta de quê? Vamos lá. Qual é a falta que o pastor tem? Amigos. Né? É uma verdade, falta. É uma falta. Qual é a falta que o pastor tem? Pressão para a igreja crescer. Quando a igreja não cresce, o pastor fica... Eu sei que quem dá o crescimento é Deus. Mas vamos aqui para a linha humana, né? Todo pastor quer ver sua igreja crescer. Toda alegria de pastor é ver a igreja cheia. É. A igreja tem 10 anos. Não experimentou um crescimento. Isso é para doer no pastor. É uma falta. Falta de quê? De ver a igreja crescer. Falta de quê? Falta de ensinar a igreja. E a gente começa a perceber que a igreja está ali correspondendo, não está entendendo, parece, muitas das vezes. Isso que você está fazendo e não vê o resultado. Não vê o resultado. São faltas. Aí eu desloquei para onde? Para os tênis. Aí eu, como eu me liguei, né? Peraí. Eu conheço isso aqui, né? Eu conheço isso aqui, esse é excesso. Uhum. Tênis. Da mesma forma vai o cara para droga, da mesma forma vai para cachaça, para prostituição. Isso. Uma falta. Vai para algo dele que é muito latente. E desencadeia o espiritual, né? Desencadeia. Porque ele vai entrar em prisões. Meu Deus. Se ele não tiver cuidado. Muito forte. Aquele caso daquele pastor não vou dizer o nome dele, mas aquele pastor daquela igreja de Goiânia, né? Sim. Lembra? Lembro. O cara ali ele é doente. Ele tem os seus problemas espirituais. Mas também o cara ele é cheio de falta. Dentro dele, ele recorre para onde? Para o mau caratismo, para a prostituição. Para o adultério. Uhum. Ali é caso de patologia séria, né? Para psicologia. E Deus deu o crescimento, Deus deu recursos, né? Mas tem muitas faltas internas dele assim, a falta do sexo. Porque o sexo para ele eu acho que ali tem muitas parafilias na mente dele. Uma vez eu vi, a gente tá indo aqui pro final, porque é muito assunto, né? Muito assunto. Vai longe aqui, hein? Vou logo dizendo, vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Porque... Mas o que foi que eu fiz? Deixa eu só fazer o desfecho desse... É porque eu lembrei aqui de algo que vai. O que foi que eu fiz, pastor Douglas? O cara, peraí, mano. Aí eu me resolvi. Não, acabou com isso aqui.
Aí eu entro no espiritual. Deus supre todas as minhas faltas. E pronto, parei. No momento, né? Eu, analisei, fui no meu inconsciente, aí, barrei. Isso quando a gente tem um entendimento. Mas ficou com os 10 pares de tênis. Fiquei. Os meninos usam lá, usam mais do que eu. Mas, pastor Douglas, é falta. Impressionante isso aí. Esse irmão é falta, tinha falta, né? E a gente vai tratando isso. A gente tem que tratar, né? A nível do evangelho. Não adianta só botar a mão na cabeça, né? Não. A nível do evangelho, trazendo luz. A Bíblia já fala. O que é que a Bíblia fala? Diz que nós somos filhos de Deus, né? Ele nos deu poder para sermos filhos de Deus. Nós temos a paternidade, nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador. A gente tem que colocar isso nas pessoas. Nós somos seres faltosos. E concluindo, né, a psicanálise tem esse lado mais pessimista, essa é a linguagem, não negativa, mas essa linguagem mais pessimista, né, que Freud disse que a gente lidar com os nossos demônios internos. E já olhando para o campo humanista, né, de Carl Roger, ele é mais otimista. Não, o ser humano ele já nasce, já tem essa semente biológica para evoluir e crescer. Né? A psicologia da ACP, né, que é uma terapia centrada na pessoa, né? É a mais humanista que tem. Que você pode vencer, que você é bom, o ser humano é bom, que o ser humano vai evoluir. E tal. Ela tem essa visão mais otimista. Otimista, né? Freud é mais pessimista, entendeu? Mais pessimista. Que não, a gente é cheio de problema, a gente tem dificuldades no nosso inconsciente. O nosso inconsciente, que é o id, que ele chamou, né? Ele nos controla, tem muitas pulsões dentro de nós. Faz sentido muita coisa que ele falou e também Carl Rogers falou, que é essa abordagem, né, mais otimista. Faz sentido. Quando a gente olha para o campo teológico e vê que na queda tudo ficou desregulado. E aqui eu faço o desfecho. E para acontecer essa restauração no corpo e na alma e no espírito, eu preciso de Cristo. Perfeito. Para Cristo o quê? Começar a organizar a minha alma, organizar o meu espírito, salvar. E se o meu espírito estiver bem, a minha alma estiver bem, o meu corpo também vai estar bem. Vai estar bem, entendeu? Porque essas três partes, elas são separadas e juntas ao mesmo tempo. Porque, pastor Douglas, não tem como. Olha como estão ligadas. Não tem como, pastor Douglas, eu tenho um problema, né, de alma, um trauma de alma, eu vou ter dificuldade de adorar espiritualmente. Uhum. Entendeu? Eu vou ter essa dificuldade. Existem deformidades de alma que vai afetar o meu espírito e o meu corpo. Eu vou andar triste. Aí o corpo fala. Entendeu? E existem deformidades também físicas que afetam a minha alma e o meu espírito. Exemplo, uma deformidade no rosto, né? O narigão muito grande, algum problema, alguma deformidade. A primeira coisa que vai afetar nessa pessoa é a baixa autoestima dele. Ele vai ficar envergonhado porque tem vergonha. Olha só, né? Eu sou coitadinho, eu sou feio. Aí como é que esse cara vai entrar no manto da adoração? Vai entrar na igreja, vai sentir Deus, ouviu? As coisas estão muito ligadas.
como também um cara que vive na masturbação, na pornografia, como é que ele vai entrar na igreja, adorar, Contemplar, adorar, se sentir bem, né? É um problema espiritual que afeta a alma dele e afeta o corpo dele. Por quê? Porque o psiquismo dele, a mente dele vai se condicionar, o cérebro vai se viciar e o corpo dele vai ter problemas no casamento. Eu estou falando de uma pessoa que se masturba, um homem. Uhum. O cara já vai entrar no casamento com problemas emocionais e problemas fisiológicos. Porque você sabe que a maioria das pessoas que tem a ejaculação precoce é porque se masturbaram muito. Olha só. Viu? Nasceu de um problema espiritual. Mente, ansiedade, eu não vou conseguir. Estou dizendo lá na relação com a mulher. Aí afeto fisiológico. Isso. Estão muito ligadas as coisas. Corpo, alma e espírito estão muito ligados. E eu tenho que tratar essas questões. É aí que entra a teologia, a palavra de Deus, e a gente pode pegar alguns auxílios, ferramentas da psicologia, com muito equilíbrio, muito cuidado. E uma coisa que eu sempre falo, que todas as coisas, pastor Douglas, têm que convergir na palavra de Deus. Tem que convergir para a palavra de Deus. O crivo é a palavra de Deus. O que eu vejo, o que a gente vê, não, o que é que a palavra de Deus diz? Porque a pedagogia moderna ensina que você não é para mais castigar a criança. Não pode. Não pode mais. O que é que a Bíblia diz? Futiga a criança e ainda diz com a vara. Admoestar com a vara, né? Com a vara. E vara. Não é com chinelo, não é com mão, é com vara. E vara ali, né? Tinha uma pastora que dizia assim: rapaz, lá em casa eu peguei uma varinha pequena e ungi ela. Aí fica pendurada, qualquer coisa, olha a vara ali, né? Qual é a pedagogia bíblica? É disciplinar. É bater. Com muito cuidado. Claro, não é machucar. Não é machucar. Disciplinar. Tem as partes, né? Quando eu era pequeno, moleque, eu acho que o pastor Douglas também, não sei se já levou umas chineladas. Fui bem consolidado. Pronto. Rapaz, dizer a pau sentado. Uma vez, gente, eu fui cair na besteira de responder minha mãe. Responder minha mãe, menino velho, tinha 9, 10 anos. Mas a minha mãe foi cruel dessa vez. Ela pegou naquela vez, né? Ela pegou aquelas chinelas Ana Maria Preta, não sei se tu lembra. Que é modelo havaiana. Toda preta, Ela pegou o quê? Aí, pá! Deu uma nos meus beijos. Aí, rapaz, eu passei a tarde toda chorando. Aí tinha a cerca lá em casa, muito limitado na época, né? Aí eu fiquei chorando lá a tarde toda. Mas uma coisa linda e interessante, pastor Douglas, que não ficou trauma, a rebeldia de minha mãe, o meu pai. Minha mãe. Não, você viu. Porque a punição, a disciplina foge a caráter também. A gente não pode dar liberdade. Vai, meu filho, pinta os 7, pinta os canecos, faça tudo. Aí a criança vai pensar que o mundo é igual à casa dele. Porque não teve limites. Então a gente tem que ter limite. O crivo é a palavra de Deus. Tem uma pergunta aqui, uma pessoa que gosta, acho que ele ama muito aqui. Mandou uma pergunta no Instagram, perguntando assim. Pergunta pro bispo aí, do que ele mais se orgulha em sua trajetória? Que eu mais me orgulho. Na sua trajetória. Pastor Douglas, o que eu mais... e quem tá perguntando é a Amanda. Amanda, O que eu mais me orgulho, gente, na minha trajetória, não é
porque eu sou um pastor hoje. Mas a pergunta é clara, né? O que eu mais me orgulho, não é isso? Isso. Mas, pastor Douglas, tirando Cristo, assim, Deus, né? É de ter construído uma família na fé, debaixo do temor do Senhor, sabe? Minhas filhas temem ao Senhor, meus filhos temem ao Senhor. O que mais me orgulha é de eu ter esse êxito com as filhas e os meus filhos, com a minha esposa, né? De ter construído uma casa firmada e consolidada na rocha. Claro que teve um ministério, mas ministério sem família consolidada não funciona. Não funciona. Não prospera. É o que a gente vê aí. Uhum. Com certeza você já viu inúmeros pastores aí que não vivem bem maritalmente, né, com a família, os filhos também. Eu sei que vai chegar um tempo que os nossos filhos vão decidir o que eles querem ser. Mas eu fiz a minha parte. Eu ensinei, doutrinei, e eu vejo eles saindo dessa fase de adolescência, entrando na juventude, sendo fiéis a Cristo. Glória a Deus. Sendo meninos de Deus, que temem ao Senhor. É verdade, conheço todos. Cheios do Espírito Santo, meninos que eu olho assim, rapaz, meus filhos é muito ingênuo. Qualquer um engana, né? Crentezinho nascido na fé, nascido, né, pastor? Na fé, consolidado. O mundo não conhece. Não conhece. Não conhece as coisas. A gente conheceu. Sabe as malaquias velhas. As armadilhas, né? Sabe? Mas eles não. Para mim, esse é o sucesso. Glória a Deus. Ei bispo, eu queria que você deixasse uma palavra, para o pessoal, olhasse diretamente para essa câmera aqui, certo? Deixasse uma palavra, uma orientação para o pessoal que está assistindo. Primeiramente, no final eu agradeço, né? Mas eu já pode fazer seus agradecimentos. Pronto, eu quero fazer também os meus agradecimentos aqui, primeiramente. Eu agradeço ao pastor Douglas por essa, que nem diz os irmãos da Assembleia de Deus, por essa rica oportunidade, né? Eu que estou maravilhado. Amém. Eu agradeço por essa oportunidade, que foi muito bom para mim, né? É o segundo podcast que eu participo. E é muito bom, né? Eu gostei muito, amei. Estou aberto para vir outras vezes. Em nome de Jesus. A gente pode vir depois, pastor Douglas. Você pode colocar o tema, falar de as doenças que estão afetando a igreja, crise de ansiedade, depressão. Não deu. A gente vai ter. O assunto aqui é vasto. Isso. Também, se depois quiser me trazer para a gente falar só da parte teológica. Ótimo. Não, vamos na teologia aqui. A gente vai também, né? Meus agradecimentos e a mensagem que eu quero passar para você, que Jesus, ele é o nosso Senhor. Jesus, ele é Deus, né? Tem uma passagem bíblica, João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para a gente alcançar a nossa libertação, a nossa mudança, a nossa restauração, a nossa salvação, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Ele é Deus. E eu quero deixar a segunda palavra para todos nós, para vocês, é que a palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso manual. É um manual humano. A Bíblia é inerrante e a Bíblia ela é suficiente. Jesus disse para os escribas, certa vez, os fariseus, errais o homem por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque nelas testifica da vida eterna. Essa é a palavra, é a Bíblia Sagrada.
Eu acredito na Bíblia de capa a capa. Até na capa preta eu acredito. Até na capa da Bíblia eu acredito, né? Tem até uma história de um irmão que foi pro culto de bicicleta e tal, ele botou a Bíbliazinha aqui e tudo, aí ele foi assaltado. Na hora do assalto ele levou um tiro. Aí o tiro, ó, a Bíblia aqui, aquelas Bíblias da capa preta, durona, de papelão. Aí o tiro pegou na madeira dessa mesa. Aí o tiro pegou na capa preta, né? Na capa preta. O irmão não morreu. Por quê? Porque a Bíblia, pastor Douglas, a Bíblia resistiu o tiro, entendeu? Aquela capa preta salvou o irmão. Ó. Oh, então até a capa da igreja, foi verdade, até a capa da Bíblia, gente, eu acredito. Né? Por que eu uso essa ênfase? Porque, infelizmente, nós estamos vivendo o relativismo. O relativismo que é pregado hoje é que a Bíblia ele é um livro qualquer como outro livro. E essa teologia, esse pensamento tem influenciado a teologia, né? Que a gente chama do liberalismo teológico. Não, e muitos desses cantores aí se enveredaram no liberalismo teológico. Não existe mais pecado, né? Não, veja bem, não foi bem assim. Não existe mais milagres hoje. Vamos atualizar a Bíblia. Vamos ver, não, porque naquele tempo Paulo e o Velho Testamento reprovou a prática da homossexualidade. Hoje não, porque o campo científico já vê assim. Vamos atualizar a Bíblia? É o relativismo. Vai chegar um momento que tá aí as igrejas inclusivas. E existem igrejas hoje, pastor Douglas, que já estão vivendo isso. Só está faltando a placa, e você sabe mais do que eu. Somos uma igreja inclusiva. Daqui a pouco aparece. Aparece. Por causa desse relativismo. Isso. Eu tenho que acreditar na Bíblia. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não é pecado? Então feche com a Bíblia. A Bíblia diz que não existe um céu? Então eu creio no céu. A Bíblia diz que não haverá novos céus e uma nova terra? Então eu vou acreditar na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus não vai rasgar os céus na sua volta? Então eu creio. Tem uma linguagem que diz assim, ó, dos crentes pentecostais, dos assembleanos. Se eu não creio, eu morro. Né? Eu creio. Creio. Porque se eu não creio, eu morro. Prefiro viver acreditando que viver e não acreditar em nada. Então essa é a palavra. Deus te abençoe. Abençoe o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Eu profetizo muita saúde no corpo e na alma e no espírito, para você fazer a obra de Deus, ganhar vidas, pregar, viver bem com a sua casa, com a sua família, serem crentes, uma família cheia do manto, cheia do Espírito Santo. É isso que eu declaro para a sua vida, para sermos atalaias, pregadores da palavra, ganhadores de vida. E eu declaro na sua vida e na sua casa, esse entendimento, essa ampliação de entendimento, se esmerilhar mais e mais da graça e do conhecimento para ganhar vidas, fazer o reino de Deus crescer. Se você crê e recebe, diga eu recebo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Obrigado, bispo. Cara, espetacular. Obrigado de coração, meu irmão, por você ter vindo mais uma vez. E já deixa o convite aberto. O próximo, em nome de Jesus, tá bom? Tá bom? Obrigado de coração, um beijo pra todo mundo. A gente não falou nem da família, a gente não falou da igreja, mas depois a gente vai falar, beleza? Pessoal, olha, tá aí, chegamos no fim mais esse episódio, na paz, esse podcast que vai te fazer crescer, ampliar teu entendimento e vai te deixar na paz. Até a próxima, valeu, obrigado. Pessoal da Hype 85 Studio, valeu, Charamanaias!